Gente, tudo bem? Eu estava aqui estudando aqui no meu notebook e me veio uma ideia de fazer esse vídeo aqui para vocês, da forma como a gente usa o nosso cérebro. E eu vou até dar a dica de dois filmes aqui para vocês que eu assisti já há um tempo e depois assisti recentemente de novo, mas é bem interessante para vocês entenderem assim como a gente não usa toda a nossa capacidade cerebral, né? Bom, a gente tem o lado esquerdo do cérebro, né, e o lado direito. O nosso nosso lado direito do cérebro aqui ele é responsável pela fala, pela memória emocional, pelas nossas habilidades artísticas e pela nossa intuição. Então aqui o lado direito do nosso cérebro, o hemisfério direito, ele é responsável pela nossa intuição, e a intuição está ligada ao quê? A glândula pineal, aqui é o terceiro olho. O lado esquerdo, o hemisfério esquerdo do nosso cérebro representa o lado matemático, racional, musical e lógico. E aí o que acontece? Nós fomos criados assim por um sistema muito patriarcal, racionalista, e a gente aprende a usar só o lado racional, o lado esquerdo. E o lado direito da nossa intuição, nosso lado mais emocional, nós fomos condicionados pelos paradigmas, pelo consciente coletivo a não usar tanto. Porém, há 3.000 anos atrás, não se sabe bem ao certo, a glândula pineal, a nossa intuição, o lado direito do nosso cérebro, o lado mais emocional, que está ligada à intuição, ela era bastante usada, a glândula pineal, e ela era do tamanho de uma bola daquela bola de tênis, sabe? De ping-pong. E hoje em dia, né, com o passar desses muitos anos, desses muitos 1.000 anos que passaram, e virou, agora tem o tamanho de uma ervilha, a glândula pineal, que é ligada com a nossa intuição, que também gera melatonina, que é aquele hormônio que quanto mais a gente toma sol também ativa mais ele aqui na nossa glândula pineal, porque ele faz com que a gente saiba a diferença do que é dia e do que é noite, né? Para o cérebro poder diferenciar quando é hora de você dormir e quando é hora de você acordar. E, enfim, entrei muito a fundo, mas enfim, a gente acaba, nós não usamos totalmente a capacidade total cerebral que nós temos. A gente fica usando só o lado racional e não usa o outro lado intuitivo, que tem conexão com o universo, com o eu superior, e aí a gente acaba usando assim 10% da nossa capacidade cerebral. E aí, gente, é interessante dois filmes que é bastante interessante para vocês assistirem aqui na quarentena. O filme chama Lucy. Esse filme ele foi lançado em 2014, mas ele é um filme francês, mas foi lançado nos Estados Unidos. Ele é com a Scarlett Johansson, eu acho que assim pronuncia o sobrenome dela, e com o Denzel Washington. Esse filme ele mostra assim como que nós temos uma capacidade cerebral incrível. Esse filme ele tem algumas cenas um pouquinho pesadas em algumas partes, mas assim ele é bem interessante para a gente entender o quanto a gente tem uma atividade cerebral muito grande. Ela é enganada pelo namorado dela a transportar drogas para um outro lugar dentro do corpo dela. Só que o que acontece é que a droga que ela ingere acaba sendo absorvida pelo organismo dela. E aquela droga, ela é perigosa porque ela faz com que a pessoa tenha acesso a 100% da capacidade mental. Só que mostra que assim, ela acaba tendo acesso tanto à capacidade 100% da mente dela, da capacidade mental dela, no filme, que ela até perde o controle, sabe? Tem uma cena bastante interessante que ela tá falando pro Denzel Washington, que é um médico,
Não tô contando assim, vocês vão assistir, vocês vão entender, eu não tô fazendo spoiler, não tô divulgando todo o filme, tá, gente? É só a parte assim mais que tem a ver com o que eu tô falando aqui. E aí tem uma parte do filme que ela fala pro Denzel Washington, que é um médico que sabe dessa droga e que sabe da capacidade que a pessoa tem de mental e tudo, de usar e tudo essa droga, se usar essa droga, e que é até perigoso, né? O tamanho da força, da capacidade que a pessoa tem. Porque nós, seres humanos, normalmente a gente só usa 10% da nossa capacidade mental. E por que a gente... E ela fala assim pro Denzel Washington, nossa, ela até fala da física quântica, que ela fala assim, nossa, minha capacidade mental tá tão acelerada que eu não sei mais o que fazer com isso, assim, matemática, ela começou a entender tudo de matemática, tudo se clareou para ela, física quântica, ela até fala pro Denzel Washington, aprendendo física quântica, mecânica quântica, eu não sei mais o que fazer com tanta informação. E ele fala assim, passe para frente, comece a ajudar os demais, comece a passar a informação para frente. Eu achei super interessante. E tem um outro filme também que eu gosto bastante também. O nome dele é Sem Limites, né? Sem Limites. Com aquele ator super bonito. Esqueci o nome dele aqui agora. Tô tentando buscar. Enfim, depois eu faço um outro vídeo sobre isso. Mas o filme Sem Limites, que ele é um executivo da área de finanças e ele também acaba tendo acesso a essa droga lá em Nova York, e ele acaba tendo uma capacidade mental incrível e se conectar com pessoas incríveis, tamanha inteligência, a capacidade dele de fazer negócios, ele fica acelerado e ele sai à noite e ele, sabe assim, a capacidade mental dele aceleradíssima, a inteligência dele aumenta assim potencialmente, e também ele tem acesso a essa droga que aumenta a inteligência dele e não sei quantas vezes mais. Enfim, gente, é um filme de ficção, meio que mexe também com o que é real, que a gente poderia ter essa capacidade mental toda, né? E bom, então eu queria dar essa dica para vocês. E assim, uma parte que eu esqueci de falar. Por que a gente acaba não usando totalmente a nossa total capacidade, né, do cérebro? Não só por causa da educação racionalista e patriarcal que nós temos. Também assim, os alimentos que nós consumimos, as químicas dos cosméticos, a indústria farmacêutica, tabaco, a poluição, né, das grandes cidades, a gente acaba com tudo isso gerando muito cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, né, que a gente acaba gerando. O hormônio do estresse, ele é perigoso porque ele também faz a pessoa engordar, faz a pessoa não ter a mesma capacidade mental. O cortisol, ele é prejudicial para o organismo em vários sentidos. E o cortisol, o estresse, o tabaco, a poluição, tudo isso faz com que a gente não tenha todos os seres humanos, tá, gente? Não é um ou outro. Não ter a capacidade mental total que a gente poderia ter. Se a gente tivesse capacidade mental, né, a gente poderia fazer grandes coisas na nossa vida. Além de tudo isso, gente, a gente tem que sempre lembrar que nós somos aqui 1%, né? Nós precisamos de estar conectadas com o nosso eu superior exatamente por causa disso, porque nós somos assim, é como se nós fôssemos 1% da bateria do celular funcionando com 1%. E quando você se conecta com o todo, com a fonte criadora de tudo que você ativa 1% com 99% de inteligência do universo. E você atinge 100% ali da sua bateria, da sua capacidade mental. Né? E por isso é importante a gente estar sempre conectada com Deus, com o universo, com o seu eu superior, com a sua centelha divina, porque aí você atinge 100% dessa sua capacidade de co-criador. Mas tá aí a dica do filme,
né, do filme Lucy. É bem interessante esse filme. E também Sem Limites. Esse filme também é bem legal. Eu vou colocar aqui na capa a foto dos dois filmes e na descrição do vídeo também, tá bom? Um beijo, tchau!